Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos já na segunda quinzena de julho e em Portugal estamos a poucos dias de receber o Papa Francisco. Eu não sei se já foste de férias ou se estás a fazer estes 10 minutos de conversa contigo, Jesus, a caminho do trabalho ou a caminho da praia. Seja como for, gostava de meditar contigo o Evangelho de hoje de São Mateus. E que diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os da sua casa. Este texto é surpreendente, Jesus. Como é que tu dizes estas coisas? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Senhor, ser cristão, seguir-te, acho que é isso que tu nos queres dizer, sempre foi algo exigente. Também hoje. Às vezes pensamos que seguir-te, Jesus, ou amar-te é alguma coisa que é só pessoal, é intransmissível, alguma coisa que fica só na minha consciência, entre mim e Deus. E tu dizes que ser cristão é muito mais, é amar-te por cima de tudo e depois chegas mesmo a concretizar e dizes: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Jesus, seguir-te nas nossas vidas pode muitas vezes levar a desapontar as expectativas de outras pessoas, não sei, da nossa família, dos amigos. Mas isso não precisa de nos assustar. O Senhor parece que usa essas decepções aparentes para confirmar que é Ele que move os corações, que é Ele que conduz à plenitude da felicidade deste mundo. E que quando te amamos a Ti, Jesus, podemos, se calhar, amar com mais amor, com um amor diferente, os pais, os filhos e também as noras e as sogras. E podemos pensar, mas então a família não é importante? Claro que sim. E Jesus até dedica um dos mandamentos, o quarto mandamento, que nos fala precisamente sobre esse respeito que temos que ter pelos pais. Mas Jesus não te está a dizer que não ames os teus pais, mas está a dizer que há uma ordem nesse amor. Primeiro está Ele. E Jesus, tu falas aqui numa hierarquia de amor. Sempre que leio este Evangelho vem-me à cabeça uma história de uma dinâmica de recrutamento que utiliza a General Motors, uma empresa americana, que nesta dinâmica fazia várias perguntas aos candidatos para avaliar o seu perfil. E os candidatos eram sujeitos a uma pergunta. E perguntavam-lhes se você fosse num carro para duas pessoas, um carro tipo Smart, no fundo se só tivesse um lugar, e estivesse numa estrada e estivesse a chover torrencialmente, e visse na paragem do autocarro 3 pessoas, uma senhora que precisasse ir ao hospital, a sua mulher ou o seu melhor amigo, a quem é que daria boleia? Não é? A pergunta é embaraçosa, não é? Porque alguém temos que deixar pelo caminho. Quem é que deixarias? A senhora, o amigo, a tua mulher? E houve uma resposta genial que talvez conheças e que gostava de recordar contigo, que foi de uma pessoa que respondeu: eu daria a chave do carro ao meu melhor amigo para levar a senhora idosa ao hospital e ia de autocarro com a minha mulher para casa. E pensava, Jesus, que às vezes há tantas situações na nossa vida que são assim, em que tu nos pedes que compatibilizamos o amor e que hierarquizamos o amor. Primeiro a nossa mulher, e depois os amigos, e depois os necessitados. Hierarquizar o nosso coração. Saber que o marido e a mulher são mais importantes que os meus amigos. E mais importantes do que eles estás tu, Jesus, que nos ensinas a colocar os afetos certos nas pessoas certas. Por isso a espada, Jesus, que tu falas hoje aqui no Evangelho, não é uma espada para matar ninguém, não é? É a espada da luta contra o pecado, da desordem, do egoísmo, de pensar muitas vezes
em fazer as coisas, às vezes até de modo altruísta pelos outros, mas sem pensar primeiro em ti. E sabemos, Jesus, que é em ti que nós podemos encontrar a verdadeira paz. O pecado que eu tenho que cortar na minha vida, decididamente, com essa espada, e é um pecado que Senhor, que Tu queres que nós cortemos de maneira firme, com uma espada. Pensava, Jesus, que se calhar um dos grandes desafios que agora temos no mês de julho é a luta, não sei, contra uma preguiça, que acho que é normal, estamos cansados. E por isso, se hoje vires até que te custa fazer estes 10 minutos com Jesus, então pensei que esta meditação é especialmente para ti, não é? Porque a preguiça nos ataca a todos continuamente. Não sei, não te sintas que é especial por te estar a custar a ti levantar de manhã, ou ir trabalhar, ou levantar-te da mesa, ou levar o lixo à rua, não é? A todos isso nos custa. Às vezes penso neste vício da preguiça como se fosse uma espécie de ladrão, alguém que nos rouba a nossa felicidade, assim, pouco a pouco, quase de forma dissimulada. Mas se olhares agora para a tua vida, também podes se calhar pensar que aquelas coisas que mais te orgulhas, não é? Da tua carreira, da tua família, dos teus filhos, são sempre algo que exigiram muito esforço. Levantar-te quando não te apetecia, fazer coisas que os outros muitas vezes achavam que era uma loucura. Porque, Jesus, a espada para cortar com o pecado e com a preguiça é uma espada que Tu me pedes que utilizemos para que sejamos cristãos autênticos. Porque, no fundo, a preguiça impede-nos de ser quem queremos ser. E por isso, pedimos-te agora, Jesus, desculpa e perdão, e temos pena, não é? Desses momentos da nossa vida em que não demos mais a Deus, aos outros, em que fomos, se calhar, mais comodistas no trabalho, em que, no fundo, nos contentamos com tão pouco. Pensa também agora nas tuas férias, se estás em férias ou nos momentos em que foste de férias, na preguiça de ir à missa ou de te confessar, não é? Imagina que tu tens que ir à missa às 11 da manhã, estás na praia, e talvez, logicamente, não é? Para ir à missa às 11 tens que chegar mais tarde à praia ou sair mais cedo, não sei. E, não sei, diz isso também, partilha às pessoas com quem estás de férias que tens essa preocupação de pôr Deus em primeiro lugar, de ir à missa, que eles saibam que Deus está em primeiro lugar, ainda que não partilhem e ainda que não venham contigo à missa. E se calhar, depois da missa, até lhes podes dizer que rezaste por eles na missa e que por aquela preocupação que tinham partilhado contigo. Sabemos que isto nos custa, não é? Mas também se temos necessidade de luta, e luta também contra essa preguiça espiritual que a tradição cristã chama de tibieza, não é? E que se não lutas, eu acho que acaba por ser uma espécie de droga, não é? E é bom que tenhamos medo a ela, é assim uma espécie de veneno, algo que nos vai roubando essa ambição diária por ser melhores. E vai corroendo tudo por dentro. E até te deixar sem forças para lutar. Eu não queria ser muito pessimista porque podemos ser muito otimistas e eu queria te dar 2 conselhos que se calhar já tenhas ouvido, não é? Se calhar um sobrenatural e um mais humano. Em primeiro lugar, podemos pensar, Jesus, que a luta contra a preguiça é uma luta que eu tenho que lutar contigo e que tradicionalmente aquilo que se opõe à preguiça é a fortaleza, que é um dom do Espírito Santo. Diz o Catecismo da Igreja Católica que, pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo dá ao cristão não apenas o que as forças humanas podem alcançar, mas também a força divina. No fundo, temos aqui um extra, não é? Um extra de Deus, um dom de Deus para lutar contra estas coisas. E por isso, podemos pedir-te agora, Jesus, dá-nos a força de lutar contra a preguiça. Vem, Espírito Santo, dá-me a fortaleza. Podemos pedir também para tantas outras pessoas, para que possam trabalhar, para que possam ter esses momentos exclusivos contigo, também para ir à missa, para se confessarem quando for necessário. E depois também pensava que nós, segundo o conselho, de fortalecer estes músculos humanos da nossa fortaleza. Há um livro que se chama Hábitos Atómicos, talvez conheças, de James Clear, é um bom livro de autoajuda, que tem uma perspectiva interessante também sobre isto. Como é que nós podemos desenvolver umas âncoras ao longo do nosso dia que nos permitam ter uma certa ordem, não é? E podes pensar, não é? Que tenhas 3 ou 4 momentos fixos do teu dia, a hora de te levantar, de começar a trabalhar, as refeições ou para nós, os encontros que temos contigo. E assim vamos ganhando uma certa massa muscular
e pomos esses mecanismos da virtude a funcionar, que nos permitam depois fazer aquilo mesmo que queremos. E depois damos-nos conta, chegamos ao final do dia e fizemos tantas coisas que nem sequer tínhamos imaginado. Terminamos estes 10 minutos pedindo ajuda à Nossa Senhora. Tu, Nossa Mãe, tiveste sempre pressa para aquilo que Deus te pedia, não é? E puseste sempre Deus em primeiro lugar. Ajuda-me, minha Mãe, também a pôr Deus sempre em primeiro lugar, como tu, e a ter pressa para cumprir a sua vontade e servir as outras pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.